Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu vou conversar com a Débora Paiva, que é a fundadora do Ubuntu Club. Débora, seja muito bem-vinda aqui ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Uma satisfação poder conversar com você sobre um tema que hoje está mobilizando cada vez mais pessoas na sociedade brasileira. E hoje a gente tem aqui uma missão especial, que é a de contar um pouco da história do Ubuntu Club, que está se dedicando a conectar empreendedores negros com grandes empresas, e nessa relação é possível surgir oportunidades tanto para os pequenos, médios empreendedores, quanto para grandes empresas. E esse é o objetivo aqui desse programa, mostrar que sustentabilidade não é só para grandes empresas. Seja muito bem-vinda aqui. Como é que nasceu o Ubuntu Club? Conta pra gente. Obrigada, Marcelo, pelo convite. O Ubuntu Club nasce no momento onde a gente percebe que os empreendedores negros não conseguem acessar a cadeia de fornecimento das grandes organizações. Então a gente pensa, como é que você alavanca negócios tanto entre esses empreendedores? Então a gente tem um braço do Ubuntu Club, são esses empreendedores trocando negócios entre si, trocando produtos e serviços entre si. E esse outro braço a gente também quer dar a visibilidade para que esses empreendedores acessem grandes empresas. Então a gente percebe que existe a questão da competitividade, são negócios competitivos, são negócios que podem oferecer produtos e serviços de alta qualidade, mas não conseguem acessar esses processos de compra. Então a gente começa a alavancar esses negócios pensando como é que a imagem desses negócios é construída, quais são as barreiras e quais são os caminhos que, como organização, podemos traçar juntos. Bom, mas você sempre se dedicou a isso? Ou isso apareceu na sua carreira, na sua trajetória, e foi um clique, um insight que você teve para se dedicar a isso? Como é que surgiu essa atividade na sua atividade profissional, Débora? Na verdade, eu comecei a pesquisar e trabalhar com responsabilidade social corporativa em 1998. A partir de um episódio, eu trabalhava na indústria farmacêutica e a gente tinha um colaborador que, num episódio de violência urbana, foi assassinado. A gente ficou chocado e começou a olhar para o entorno, né? Onde é que nós estamos? Começamos a desenvolver uma série de atividades nesse entorno, trazer essa comunidade para dentro dos muros da empresa e levar serviços para fora também. E aí eu comecei a pesquisar como é que a empresa pode, como marca, se apropriar de pautas que a gente considera que não são das empresas. Então, quando o Friedman falou lá, o principal objetivo da empresa é o lucro. Se ela fizer algo fora disso, ela está fugindo do seu objetivo. A gente começou a questionar isso, né? E aí eu fui fazer um mestrado na Inglaterra para estudar a responsabilidade social das marcas. Chegando na Inglaterra, eu vi marcas fazendo coisas muito interessantes, mas o meu orientador falou assim, você vai voltar para o Brasil, você vai morrer de fome. Porque o consumidor vai deixar de comprar algo porque a empresa não é socialmente responsável? Não, a gente quer o melhor produto no melhor preço. E ele estava certo, eu voltei ao Brasil e não tinha esse mercado. Mas eu construí uma carreira executiva e sempre fiquei com isso na minha cabeça. Por que que a empresa não pode ter propósito? Por que que a marca não pode abraçar questões sociais também? Então, depois de quase 15 anos na vida corporativa, eu comecei a entender que as pautas de equidade de gênero e equidade racial começaram a ficar quentes. As empresas começaram a perceber, então se eu tenho uma equipe mais diversa, eu posso ser mais inovadora? Se eu trouxer mais mulheres, eu posso reduzir meu custo operacional? As empresas começaram a olhar, começaram a investir, e eu comecei a atuar nessa área de diversidade e inclusão como consultora, não mais dentro das empresas, e eu entendi que o Ubuntu Club seria esse ecossistema com foco étnico-racial. E como é que começou? Qual foi o primeiro projeto do Ubuntu Club? O primeiro projeto foi um projeto onde eu fui convidada
por um grande varejista para mentorar talentos negros. Eles fizeram aí uma chamada que deu muita mídia aí, né? Algumas pessoas falaram, nossa, um programa exclusivo para trainees negros, isso não é inconstitucional. Então eu fui chamada para mentorar essas pessoas. E eu também me surpreendi com o alto nível de capacidade técnica, bagagem acadêmica, fluência em idiomas e pensei, como é que a gente tem, por exemplo, uma pessoa com este perfil altamente capacitada e não consegue acessar? Então, você tinha pessoa falando 3 línguas e carregando malas no Copacabana Palace. Por quê? Por que essa pessoa não conseguia acessar? Então, comecei a investigar. E aí descobrimos algumas barreiras. Então, uma das barreiras é o preconceito, né? Eu olhar aquela pessoa, eu acho que ela não tem potencial. E o Ubuntu Club surge disso. Trazer esses talentos negros, mostrar esse potencial, colocar essa embalagem que o mundo corporativo gosta, ajudá-los nessa jornada, porque existe uma solidão corporativa. Você, como pessoa negra, acessar esses espaços, você fica muito solitário. Bom, Débora, então o primeiro projeto foi esse de ajudar a esse grande varejista a fazer a mentoria. Aqui não tem problema nenhum você falar as marcas, porque reconhecimento faz parte desse processo de evolução nosso, né, Débora? Então, assim, se você quiser mencionar... Foi o projeto do Magalu, os trainees do Magalu, foi o primeiro projeto. Agora, te surpreendeu essa reação e que chega aí até esse questionamento se um programa desse tipo não seria inconstitucional? Desculpa, eu não consigo me conter um pouco aqui, mas é de doer, né, Débora? É uma coisa para a gente pensar, né, Marcelo? Quando um membro do judiciário, né, quem fez uma ação contra o Magalu foi um membro do judiciário, pensando, você está excluindo pessoas. Mas vamos pensar da seguinte maneira. A gente vive num país que tem um racismo sistêmico. Como que a gente consegue visualizar isso? Apenas 1% dos líderes nas empresas brasileiras são pessoas negras. Então, você tem um país com 56% de pardos e pretos e 1% de pessoas na liderança? Será que já não tem uma exclusão aí? Então, quando alguém fala assim, esse programa é inconstitucional, você está deixando gente de fora. Mas nós já estamos deixando gente de fora. Sim, há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, pessoas negras construíram o Brasil. Pessoas negras trabalharam 388 anos de graça. Então, quando você quer fazer uma reparação histórica, o programa é inconstitucional. Mas até então, não é inconstitucional você não ter essas pessoas nos acessos, nos lugares de poder. Então, eu fiquei surpresa, mas fiquei muito feliz que o Magalu ficou firme. É por aqui que nós vamos. Não foi o primeiro programa, né? Você já tinha iniciativas como o da Bayer, focando nessa população, mas foi um programa que gerou um frisson fora da medida. Então, o Brasil é um país muito dividido e a gente não está reconciliado com a nossa história. Se nós estivéssemos, a gente fala, nossa, que bacana que tem uma empresa fazendo isso, mas não foi assim. Então, eu entendi que o Ubuntu Labs, o Ubuntu Club, ele era um propósito que era maior do que eu. Então, mesmo eu vendo que uma empresa do porte do Magalu pode receber tanto tomate, né, tanta pedrada, eu falei, eu acho que esse é o caminho. Então, essa primeira experiência foi no varejo, depois uma experiência com a agência de publicidade, depois uma experiência de academia de liderança feminina no segmento de siderurgia, e começaram a vir todos esses convites. Eu falei, opa, não é uma ondinha, é uma coisa que veio para ficar. Bom, a gente mencionou aqui essa experiência do Magalu, essa situação de um magistrado, inclusive, reagindo ao programa, mas na maioria das vezes, no cotidiano, as pessoas negras acabam enfrentando dificuldades que não ganham as manchetes, nem os espaços nas redes de TV. O que é esse dia a dia de dificuldades que o projeto do Ubuntu Club ajuda a superar? Bem pontuado, Marcelo. O que vai na TV é 0,000%.
Então, eu vou trazer para uma realidade pessoal minha, né? Eu tenho uma carreira de mais de 15 anos em grandes corporações. No começo da pandemia, uma grande corporação, né, uma indústria de cosméticos, me chamou para um processo. A gente tem uma vaga para diretora de marcas. Eu não participo de processos porque eu tenho vários projetos e eu não tenho muito tempo e nem muito interesse. Mas aí eu sou acionada por um headhunter em Paris e eu falo, que interessante, né? Não tem uma pessoa no Brasil para fazer esse processo? Não, o RH do Brasil diz que pessoas negras não falam inglês. Uau! Então, em que ano nós estamos? Em 1532? Ou menos, né? Então, o RH de Paris toma conta desse processo porque desconfia que isso não seja verdade. E aí ele chega até mim. Você quer participar desse processo? Não, eu não quero. Não, mas você tem exatamente o perfil? Não, obrigado. Mas, Débora, imagine o que seria outras mulheres negras verem uma diretora negra. Você já pensou? Então eu vi esse canto de sereia, Marcelo. Falei, acho que realmente seria impactante. Depois de 5 meses, várias etapas, você tem que falar inglês, né? Eu tenho uma certificação de inglês de Cambridge. Eu falo inglês, você tem que falar espanhol, porque você pode ser promovida para a América Latina. Eu morei na Argentina, eu cuidei do México. Então, 98% dos requisitos são atendidos. Ao final de 5 meses, qual é a resposta que eu recebo? Você é boa demais para nós. Nós estamos te desclassificando. Mas o que aconteceu durante esses 5 meses? Porque lá no ponto zero eu já tinha as qualificações. E se eu não fosse adequada, eu não teria avançado. Então, quando eu avanço nas etapas e vou subindo nos níveis de hierarquia, e lá no final, você é boa demais, não podemos ficar com você. Se você fosse fazer uma cirurgia cardíaca, você receberia aquele cardiologista de você é bom demais para mexer no meu coração. Eu prefiro um residente. Acho que não. Então ali para mim ficou tão gritante, Marcelo, que mesmo atendendo todos os requisitos, a raça chega primeiro, o gênero chega primeiro, e não é suficiente. Então o Ubuntu Club, ele tem a ambição de trabalhar o ambiente que recebe os talentos negros e as pessoas negras que vão adentrar esse ambiente. A gente precisa desse movimento para os dois lados. Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, Débora, e daqui a pouquinho a gente volta com o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Até já. Olá, voltamos com o ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje conversando com a Débora Paiva, que é a fundadora do Ubuntu Club. Débora, no primeiro bloco a gente ouviu um relato de várias experiências que você teve a partir da criação do Ubuntu Club, na sua trajetória profissional. Essa última experiência que você contou, da seleção que foi feita por uma empresa internacional, deixa no ar uma pergunta sobre qual é o objetivo ou a proposta das empresas abraçarem essa causa da diversidade. No momento em que ela busca uma diretora, né, com esse perfil, e no final do processo acaba com uma resposta um pouco frustrante, né, Débora, para a gente deixar nesses termos. Mas me parece que aí há na origem do projeto ou do programa que a empresa está implementando uma filosofia ou uma motivação que precisa ser a da integração, da diversidade. E não apenas um lance mais ousado de marketing para provavelmente só se promover, né? Fica um pouco essa dúvida. Você percebe um pouco essa questão? Muitas empresas acabam buscando um pouco essa política de diversidade, muito mais para dar uma satisfação, uma resposta, do que como um objetivo
legítimo? Você tem razão, Marcelo. Vou ter que dar o braço a torcer. A gente tem sim empresas usando a causa da diversidade para proteger a sua imagem ou para melhorar a reputação que essa marca tem, que essa imagem tem, mas a gente também tem empresas fazendo isso de maneira genuína. Então, eu atuo no segmento da mineração há 3 anos. A mineração está avançando muito a pauta da equidade de gênero, né? E a gente está falando desse S, que é o S social, olhar para dentro. Por que a mineração avança? Porque há mais de 15 anos a mineração conseguiu provar que você ter ambientes mais diversos, mais inclusivos, afeta o resultado final, a linha final do balanço. Então, por exemplo, quando você tem uma equipe mais diversa, na mineração especificamente, você tem 67% menos lesões reportadas. Isso quer dizer que você reduz o custo, que é você ter uma pessoa acidentada na operação. Quando a mineração entende isso, ela faz essa pauta avançar muito rápido. Então, hoje, empresas internacionais e brasileiras, elas têm a equidade de gênero como o cerne da sua estratégia de diversidade. Precisamos de mais mulheres. Tem outros ganhos, tem o ganho da inovação, tem o ganho de mais mentes diferentes pensando aquele problema, você consegue atacar e resolver aquele problema. Eu queria agora entender como a sustentabilidade, o ESG, que cria oportunidades a partir da adoção de estratégias com caráter ESG, não só para as grandes empresas, mas também para os pequenos. Você acredita que a sustentabilidade é um elo de ligação entre as grandes empresas e possíveis fornecedores pequenos, médias empresas? Com certeza, Marcelo, com certeza. Tem iniciativas muito interessantes. Por exemplo, existe uma iniciativa que ela conecta mulheres empreendedoras a grandes corporações. Então, é uma organização internacional, ela qualifica essa empresa e essa mulher vai fazer parte da cadeia de fornecedores. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o S do ESG, estou olhando esse social e eu consigo ver que a equidade de gênero, como estamos hoje, ela vai demorar mais de 150 anos para acontecer. Então, quando a empresa olha intencionalmente para mulheres empreendedoras, ela está fazendo isso, essa pauta avançar. Ela está trazendo equidade de gênero através dos negócios. Então, eu tenho lá 10 fornecedores. Quando eu seleciono uma mulher empreendedora para vir para a minha cadeia de fornecimento, eu estou fazendo a pauta de equidade de gênero avançar. Porque para essa mulher estar ali, ela teve que comer muita poeira para estar ali. Então, ela tem menos acesso a crédito, ela tem menos rede de apoio. A mesma coisa com os empreendedores negros. A gente tem empresas que abrem editais onde elas privilegiam contratar de um fornecedor negro. E é isso que o Ubuntu Club quer fazer. Preparar essas empresas para que elas acessem esses editais. Agora, é o suficiente? Não é, mas é um bom começo. Sem dúvida. Que outras medidas poderiam acelerar estes programas? Medidas públicas, na área de políticas públicas, você já imagina alguma coisa que os governos estaduais, municipais e até mesmo federal poderia fazer para ajudar a acelerar esses programas? Com certeza, se a gente for olhar o serviço público, né, o governo poderia fazer o que a iniciativa privada já está fazendo. Então, o governo compra também, o governo consome. Então, e se o governo tiver nas suas compras, como a gente tem, por exemplo, a Corteva. A Corteva tem uma meta de que uma porcentagem de suas compras tem que vir de pessoas de grupos subrepresentados. Então, ela tem que comprar de mulheres, ela tem que comprar de pessoas negras. Então, e se o governo também fizesse isso? E se o órgão público tivesse uma porcentagem das suas compras sendo feita desses grupos subrepresentados? Imagina o quanto o governo compra em nível municipal, estadual, federal. Uma porcentagem, digamos que 1% das compras governamentais vão ser feitas com estes fornecedores. Isso seria um grande avanço. Agora, é claro, quando a gente fala de colocar esses fornecedores na cadeia, a gente precisa falar de equidade. Então, não dá para você colocá-lo na cadeia e
pedir que ele vai receber em 120 dias. Então, eu não sou a Apple, eu não sou o Google. Então você não é a Ambev, né? Não sou a Ambev, não sou a Vale. Aí eu vou te comprar 30 lanchinhos para o café da manhã e te pago em 120 dias. Quer dizer, então você está pegando o vulnerável e pedindo para o vulnerável financiar o seu café da manhã. Então, quando você fala de incluir, você tem que incluir e fazer a equidade. Então, a gente já tem, por exemplo, a MSD. A MSD compra de mulheres, mas ela não vai pagar em 120 dias, ela paga em menos tempo. Ela entende que o papel dela está atrelado com um propósito. Então, se você é a parte frágil desse elo, né, eu preciso tratar com essa fragilidade, eu preciso lidar com isso. Do ponto de vista de legislação e até talvez de tributação, também não tem oportunidades aí? As empresas não poderiam ser incentivadas a ter políticas de diversidade e de compras dessas empresas ou desses empreendedores com esse perfil que você acaba de mencionar, e aí ter algum tipo de incentivo, ter um desconto dos impostos que esses estão pagando? Os próprios empreendedores não poderiam ter algum tipo de isenção também de tributos, porque isso lhes daria mais competitividade, né? Isso seria o céu de brigadeiro, Marcelo. Obrigada por trazer isso. Se isso ocorresse, a gente faria essa roda girar. Até onde eu sei, isso não existe. Mas se isso existisse, a área de compras das empresas hoje, ela ia comprar de grupos subrepresentados com outro olhar. Então, o que tem para mim aqui? Eu tenho 500 pessoas querendo vender para a Vale. Mas se eu comprar desse grupo, eu tenho uma isenção. Isso seria fantástico. É claro que eu ia olhar de uma maneira diferente, mas aí você precisaria construir isso, né? Você precisaria legislar. A gente está falando de legislação tributária num país que tem, né, a questão de impostos tão polêmica, tão pesado. Eu acho que seria um caminho muito interessante, mas é uma construção de médio e longo prazo. Sem dúvida. Agora, eu gostaria de entender como é que vocês auxiliam os empreendedores negros nessa jornada. Como é que eles chegam até você e qual é a resposta que vocês oferecem para esses empreendedores? Bem, a gente começou esse ano, né, essa abordagem do Ubuntu Club. A gente se reúne, são empresários e empresárias negras, e cada um com o seu negócio tem diferentes barreiras para acessar o seu cliente, para acessar o crédito. A gente já sabe que o empreendedor negro tem menos crédito do que o empreendedor branco. Isso já é fato. Então, a gente se reúne, olhamos os nossos negócios numa perspectiva muito crítica, numa perspectiva de o que esse produto oferece, qual é a proposição de valor, como é que esse cliente está acessando essa mensagem, quais são os pontos de contato dessa marca. E aí a gente se debruça em cima desse negócio e trazemos cada um o nosso olhar. Então, eu tenho uma experiência em farma, bem de consumo e editorial. Quando alguém, uma empreendedora que tem um negócio que é de TI, de ERP, eu vou trazer o meu olhar, que é um olhar totalmente descontaminado. Então, eu falo, mas por que você está insistindo nesse canal? Quem compra de você está nesse canal? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, os empreendedores se alavancam entre si. A gente traz um olhar para o negócio do outro, a gente conhece uma pessoa que o outro quer acessar. Olha, você já vendeu para essa associação? Não, eu conheço uma pessoa lá. Então, você pega o telefone, liga e fala, olha, tem uma pessoa aqui que tem um produto assim que é a sua cara. Então, o Ubuntu Club faz isso, ele faz esse pertencimento, a gente trabalha a questão da identidade negra e a gente se alavanca entre si. É esse o propósito, por isso que é o Ubuntu. O que é o Ubuntu? Eu sou porque nós somos, então eu não existo individualmente, eu existo coletivamente. Então, essa filosofia africana de vou olhar o outro, então a gente gasta uma semana olhando aquele negócio com um raio-x, por que você investiu aqui, por que não investe ali? E esse empresário vai falar, olha, obrigado por todas essas colocações, isso faz sentido, isso eu já tentei, não deu certo. É dessa maneira que o Ubuntu Club funciona.
Excelente. Muito obrigado pela participação. Foi um privilégio aqui te ouvir, Débora. Muito obrigado. E fica aqui o espaço aberto para você voltar e trazer outras novidades que o Ubuntu tiver provendo para a nossa sociedade, para o mundo dos negócios, enfim. Sucesso para vocês. Obrigada pelo convite. Foi um prazer, Marcelo. Muito bem, quero agradecer também a sua companhia acompanhando o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio.